bom dia, sou o professor Marcos da Escola Carlindo Alves da Silva e hoje a nossa aula vai para o 9º ano. Vamos ver, o nosso tema de hoje é a nossa tabela periódica, né? Hoje a gente vai dar continuidade nessa tabela periódica aqui para a gente rearranjar ela, falar aqui dos grupos da tabela periódica que são rearranjados, né? Nós temos quem? Nós temos o hidrogênio, né? Que não pertence a nenhuma dos grupos aí. Nós temos quem? Os metais, são todos os metais. E nós temos os não metais e os gases nobres. Então, aqui a gente vai dar início falando do hidrogênio, né? Vamos lá. O nosso hidrogênio, por apresentar propriedades químicas peculiares, o hidrogênio de símbolo H, apesar de estar localizado na primeira coluna, não pertence a nenhum dos grupos da tabela periódica, né? Vamos ver por que ele não pertence a nenhum dos grupos da tabela periódica. Esse hidrogênio trata-se de um elemento químico mais abundante do planeta, né? Apresentando um único elétron em sua eletrosfera. Então, por que ele está lá no grupo 1? Porque ele tem apenas um elétron na sua eletrosfera, então na distribuição de Linus Pauling ele está lá sempre terminando em 1s1. Então, por isso ele foi rearranjado lá no grupo 1, certo? Mas ele não... Então, ele está representado no grupo 1, mas não possui nenhuma das características dos demais elementos desse grupo. Então, por exemplo, os metais, os metais têm a sua mesma característica, né? Tem a característica em comum. E já o hidrogênio ele não tem com nenhum desses outros elementos. Os não metais também têm as suas características, os gases nobres, né? Então o hidrogênio não tem nenhuma característica com nenhum desses elementos. Olha só, seu símbolo, né? O H, número atômico 1, nome hidrogênio, sua massa atômica 1, 0,1, né? Então vamos lá. O cientista inglês Henry Cavendish, né, foi o primeiro a identificar e caracterizar o gás hidrogênio, que chamou de gás de ar inflamável, né? O hidrogênio é empregado nas indústrias químicas, aeroespacial, como combustível para foguetes, e ônibus espaciais, por exemplo, automotiva, entre outras. Então, esse gás, o hidrogênio, né? Olha onde é que ele é usado. Ele é usado em quê? Nas indústrias químicas, para quê? Para servir como combustível de foguete e ônibus espaciais, certo? Olha só aqui, ó, foguete com propulsores de hidrogênio no Cazaquistão, isso em 2012, ó. Então ele é o que? O hidrogênio é o que? O combustível para os foguetes e ônibus espaciais, né? Ele é utilizado nisso aí. E é o gás mais abundante do planeta, certo? Agora aqui a gente vai ver os metais. Onde fica localizados os metais, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, os metais, toda essa parte lilás aqui, ó, tudo são quem? Os metais, né? São os metais. Olha só, os metais. Os metais compreendem a maioria dos elementos da tabela periódica, sendo encontrados no estado sólido à temperatura ambiente, com exceção do elemento mercúrio, que é líquido a 20 graus Celsius. Então, todos eles são o quê? São sólidos, menos o mercúrio, que o mercúrio ele é líquido na temperatura de 25 graus Celsius. Vamos observar aqui na tabela periódica, olha só. Eles são quem? Eles são sólidos, né? Menos o mercúrio, que está de cor aqui azul, né? Que a gente já sabe que a cor azul ele é líquido, né? Na tabela periódica tem só esses dois aqui que são azul. Então esses outros são sólidos, né? Todos os metais são sólidos, menos o mercúrio. As principais características apresentadas pelos metais são boa condutividade, tanto de calor quanto de eletricidade, né? Todos nós sabemos. Ductibilidade, né? Que é a capacidade de se deformar sem se romper. E maleabilidade, né, que é a facilidade de serem transformados em lâminas, os metais, né? Brilho característico, alta temperaturas de fusão e ebulição e alta densidade. O metal alumínio apresenta grande maleabilidade, por não sofrer corrosão facilmente, podem ser empregados nas confecções de embalagens de papel para embrulhar alimentos, né? Nosso papel alumínio, nosso famoso papel alumínio que a gente chama. Olha só, para colocar, né? Aqui nós temos esse papel alumínio aqui, né? Para colocar o que? Comidas, né? Esse é vidro para colocar comidas. Temos esse papel alumínio para embrulhar, né? São embalagens para embrulhar comidas e tudo mais. Então, embalagens feitas de alumínio e rolo de papel alumínio, né? Com o nosso alumínio. Então, a gente vai falar dos não metais. Onde fica localizado os não metais na nossa tabela periódica? Olha onde fica localizado os não metais. Toda essa parte amarela, ó. Os não metais, né, ficam localizados aí na nossa tabela periódica. Olha só, os não metais. Os não metais estão localizados mais à direita da tabela periódica, ficando entre os metais e os gases nobres. Eles podem ser encontrados em 3 estados físicos:
a temperatura ambiente. Por exemplo, a temperatura ambiente do oxigênio é um gás e o bromo é líquido, né, na nossa temperatura ambiente. Como na nossa temperatura ambiente, o oxigênio é gás e o bromo ele é líquido. Como vimos aqui, né, os não metais ficam localizados aqui. Vamos lá. As principais características apresentadas pelos não metais são má condutibilidade de calor e eletricidade, né, como os metais são bons condutores, os não metais são má condutores, né? Falta de ductibilidade e maleabilidade, sem brilho característico, temperaturas de fusão e ebulição variáveis e densidade variável. Você vê que é totalmente o contrário, né? Os metais e os não metais. Você vê que as características são diferentes. Então, como os metais têm a mesma característica, os não metais também têm a mesma característica. Então, os metais têm o que? As características diferentes dos não metais. Vocês podem observar aí, né? Existe uma quantidade menor de elementos não metálicos quando comparada à quantidade de metais, porém eles são os mais abundantes na natureza. Os organismos vivos são compostos quase exclusivamente de não metais, né? Então vocês podem ver como os elementos são mais, existem mais elementos metais, mas os não metais são mais abundantes na natureza, como vocês podem estar vendo aqui, certo? Alguns elementos químicos podem formar duas ou mais substâncias. O carbono, por exemplo, um não metal é um deles, dependendo da maneira como seus átomos se ligam uns aos outros. Temos o grafite utilizado em lápis e lapiseiras, ou o diamante. Ambos são possíveis de deformação, ou seja, de quebra com facilidade em pedaços menores. Então, como observamos aqui, alguns elementos químicos podem formar duas ou mais substâncias, né? Dependendo do tipo de ligação deles. No caso aqui, no nosso exemplo, foi o grafite e o diamante, certo? Nós podemos ver aqui, ó, representação da estrutura do grafite, ó, tudo aqui, né, os átomozinhos ligados. E aqui nós temos quem? Representação da estrutura do diamante, ó. Vocês veem que já são diferentes nas ligações aqui, certo? Então aqui o carbono ele pode formar mais de uma substância, certo? Substância, aqui o carbono, aqui o grafite, né, e aqui é o diamante. Agora a gente vai falar dos gases nobres. Vamos ver onde fica localizado os gases nobres? Olha só, no grupo 18, né, ó. Os gases nobres ficam todos localizados aqui, todos estádiozinhos. Vamos ver o que vai falar esses gases nobres. Os gases nobres são chamados gases nobres elementos químicos presentes no grupo 18 da tabela periódica, né, como eu acabei de mostrar. Por serem estáveis e não reagirem facilmente com outros elementos químicos, também são chamados de gases inertes. Então, eles já estão estáveis e não vão reagir com outros elementos. Então, são também chamados de gases inertes, né, são estáveis lá. Né, como a gente viu aqui, ó, os gases nobres. Eles demoram a ser descobertos por apresentarem baixa reatividade, mesmo sendo encontrados em quantidade considerável na atmosfera terrestre. Olha só, eles demoram a ser descobertos. Por que eles demoram a ser descobertos? Por apresentar baixa reatividade, mesmo sendo encontrados em quantidade considerável na atmosfera terrestre, né? Eles sempre são encontrados mais na nossa atmosfera. Então, já que eles não andam reagindo com outros elementos, o que acontece? É mais difícil de estar encontrando eles, certo? Por ser mais leve e menos denso que o ar, o gás hélio, de símbolo AHE, pode ser utilizado para encher balões de festas ou meteorológicos que sobem, né? Vamos ver aqui alguns balões cheios de gás hélio, ó. O gás hélio que está localizado e fica na coluna do grupo 18 lá, que é um gás nobre também. Olha só, com os balões cheios de gás hélio, o que vai acontecer? Eles vão todos flutuarem, né? Ficar todos para cima, certo? Então, bom estudo e até o nosso próximo vídeo aula.